E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que estejam muito bem. Bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago Veronese e vou trabalhar com vocês hoje a nossa última parte sobre o conteúdo mineração no Brasil. E o que nós veremos nessa aula? Estudaremos a respeito do Arraial do Tijuco, sobre as relações de trabalho na economia mineradora brasileira e encerraremos a nossa discussão trabalhando aspectos fundamentais sobre a sociedade e a cultura da economia e sociedade mineradora brasileira. Mas antes, roda a vinheta! Bom, você já precisa começar a praticar os 3 passos básicos. Quais são os 3 passos básicos? Primeiro, você vai curtir o nosso vídeo. Segundo, você vai se inscrever em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para que a gente continue entregando esse conteúdo de uma forma gratuita, de uma forma organizada e não deixando nem um dia que vocês fiquem sem conteúdos. É necessário que você se inscreva em nosso canal e, se possível, se não for pedir muito, que você compartilhe o conhecimento, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe, com as pessoas que você conhece, que esse conteúdo também vai fazer diferença, certo? Então, sem mais introduções, vamos ao primeiro elemento de nossa aula. Na aula passada, nós havíamos discutido questões muito singulares e muito particulares sobre a mineração no Brasil. Então nós falamos sobre a Guerra dos Emboabas, nós falamos sobre a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, também discutimos sobre toda a tributação que existia a respeito desse metal precioso e algumas outras peculiaridades. Se você não assistiu o vídeo passado, agora no card vai estar exatamente o vídeo em que nós havíamos discutido todos esses elementos históricos que eu acabei de comentar com vocês. E por que é importante que você tenha assistido o vídeo anterior? Para você compreender de onde nós partiremos hoje. Porque nós havíamos comentado que o interesse do colonizador, que o interesse do português, que o interesse do bandeirante, que o interesse do brasileiro não era só o ouro. Eles também gostariam muito de encontrar pedras preciosas, como, por exemplo, diamantes. E quando nós estudamos sobre a mineração no Brasil, vocês vão perceber que o período de auge da mineração é na primeira metade do século XVIII. E durante a primeira metade do século XVIII, nós temos uma região que vai começar a despontar no mapa como uma localidade de muita atenção, com uma localidade de muito cuidado. E que local era esse? O Arraial do Tijuco, que passa a se chamar, a partir deste momento em que eu vou discutir agora com vocês, de Diamantina. E vocês já devem saber o porquê que essa região vai ser denominada de Diamantina. Porque no ano de 1729, então no começo do século XVIII, nessa região do Arraial do Tijuco, nessa região de Diamantina, nós iniciamos aqui no Brasil a exploração de diamantes. Então, ao longo da primeira metade do século XVIII, o Brasil, além de ouro, também passa a fornecer, passa a ter jorrando de suas terras o diamante. Só que vocês devem imaginar que, assim como aconteceu com o ouro, o controle a respeito da tributação, da regulamentação do diamante também fosse bem rígido, também fosse extremamente vigilante e cuidadoso. E é isso que vai acontecer. Não é à toa que logo após você começar a extrair os diamantes dessa região de Diamantina, nós tivemos a criação da Intendência de Diamantes.
essa intendência de diamantes, da mesma forma que a intendência das minas servia para regulamentar toda a extração. No início, a coroa preferiu que essa extração dos diamantes fosse de monopólio da sua administração. Então, durante um curto período, durante um primeiro momento, nós tivemos a extração sendo feita pela própria coroa, pela própria metrópole portuguesa. Mas o que acontece? No ano de 1739, nós começamos a ter a exploração por particulares, ou seja, através da intendência dos diamantes, a coroa passa a organizar o arrendamento de terrenos para interessados na extração de diamantes. E vocês aqui devem imaginar que a coroa portuguesa ela não deixava de ganhar com isso, porque assim como acontecia com o ouro, ela tributava os diamantes. Nós tínhamos uma atividade de mineração que era tributada assim como o ouro. Só que neste momento tem algo que vocês não podem esquecer. Nós tivemos algo que aconteceu na região de Diamantina que não havia acontecido até então em nenhuma região de extração de ouro, que foi um grande fechamento, um grande isolamento dessa região de exploração de diamantes. Ou seja, você só saía e você só entrava se você tivesse uma autorização da administração e fiscalização portuguesa nessa região. Eles queriam evitar ao máximo que houvesse o contrabando de diamantes. Então, para que não houvesse esse contrabando de diamantes, eles fecharam a região, eles isolaram a região e só entrava e só saía aquelas pessoas que eram realmente autorizadas. Um outro fator de extrema relevância que vocês devem imaginar, a partir de 1739, quando a exploração passa a ser feita por particulares, não eram quaisquer pessoas que poderiam competir para a concessão daquela terra. Nós tivemos uma exploração completamente elitista, onde poderia concorrer aquelas terras de exploração do diamante as pessoas que tinham mais ou menos pouquinho, 600 escravos. Então vocês devem imaginar que para você ter 600 escravos naquele contexto da sociedade brasileira do século XVIII, não era qualquer pessoa, não era qualquer setor social. Mas é crucial que vocês entendam que além do ouro, na região do Arraial do Tijuco, na região de Diamantina, nós tivemos todas essas peculiaridades da extração de diamantes no Brasil. Correto? Bom, para a gente finalizar esse conteúdo sobre mineração, é importante que a gente entenda alguns aspectos que podem aparecer para vocês em provas. O primeiro deles é a respeito das relações de trabalho. E quais relações de trabalho nós vamos focar nesse período, neste contexto, neste item que eu coloquei no quadro para vocês? Aqui nós focaremos na relação de trabalho da escravidão. E o que eu quero que vocês entendam e prestem muita atenção aqui, porque eu vou falar, eu não vou escrever para vocês, tá? Quero que vocês prestem muita atenção. Tínhamos escravos? Obviamente que tínhamos. Inclusive, quando você analisa e estuda a tributação da mineração no Brasil, você vai perceber que existia um imposto chamado captação, que era cobrado em cima de cada cabeça de escravo, até mesmo para você conseguir competir, tanto para conseguir arrendar, para conseguir a concessão das datas de mineração, seja de ouro ou seja de diamantes, você precisava ter escravos. Então a escravidão, obviamente, foi uma base de mão de obra. Só que nós não tivemos só aquela mão de obra
responsável pela extração do metal ou pela extração da pedra preciosa. Nós precisamos também entender aquelas pessoas que eram escravizadas e que eram chamados de escravos de ganho, porque daqui a pouquinho eu vou discutir com vocês que um dos elementos da sociedade mineradora foi a formação de núcleos urbanos, e nesses núcleos urbanos nós tínhamos os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que tinham sim os seus senhores, mas que praticamente alugavam o seu trabalho durante uma parte do dia em atividades urbanas, e parte do que eles recebiam era do seu senhor e uma pequena parte ficava para ele. Então esses escravos de ganho, eles existiam em todo aquele contexto da mineração. Mas nós só tínhamos escravos trabalhando na mineração do Brasil? Não! Eu quero que vocês entendam que tanto no ouro quanto nos diamantes, nós tínhamos sim escravos, mas agora que nós vamos estudar a sociedade mineradora, vocês vão entender que não existiam só escravos. E para a gente compreender como isso funcionava, eu vou fazer um desenho para vocês. Nesse triângulo que eu estou colocando no quadro, nós temos uma região de mineração. Então, nesse triângulo é onde acontece todo aquele trabalho de mineração, todo aquele trabalho de extração do ouro, seja qual for a espécie de extração, seja o ouro de Grupiara, seja o ouro de aluvião, seja o ouro de Minas, aqui acontece as atividades de mineração, é daqui que brota o ouro, correto? O que nós passamos a ter nesse momento? Nós passamos a ter uma espécie de economia complementar ao redor dessa região mineradora. Então nós vamos ter, por exemplo, ao redor dessa região de mineração, vários núcleos que começam a se formar, vários povoados que começam a se formar, e esses povoados servindo como atividades complementares à mineração. Professor, como assim eu não estou entendendo? Explique, por favor. Bom, todas as pessoas que trabalhavam na mineração precisavam, por exemplo, de algo para comer. Precisava de um comércio, precisava de um mercado, precisava de um restaurante, correto? Então, esses comércios, servindo o básico para a sobrevivência de todo indivíduo, que era a água, que eram os alimentos, os remédios, eles começam a ficar nesses agrupamentos, nesses núcleos que vocês estão vendo. Inclusive, muitos falam que nestas regiões que nós tivemos a mineração, mais de 2/3 das atividades que aconteciam ao redor dessa região mineradora existiam como subsidiária e de uma forma dependente, indireta ou indiretamente, da atividade mineradora. Querem um exemplo para vocês compreenderem, para ficar bem certinho, para ficar bem esquematizado na sua cabeça? Imagina uma cidade que tem uma universidade muito grande, que tem uma universidade muito pujante, certo? Vocês podem analisar que ao redor da universidade nós vamos ter mercados, nós vamos ter farmácias, nós vamos ter livrarias, nós vamos ter locais para você fazer a impressão de materiais, xerox, bares, hotéis. Há toda uma estrutura de imóveis que vão servir para aluguel dos universitários. Vocês estão notando que a universidade é como se fosse, no nosso exemplo, o local de mineração. É dali que está saindo a riqueza. Aqui no nosso caso nós temos metais e pedras preciosas. No caso da universidade, nós temos a formação da elite intelectual de um país.
ou pelo menos se imagina que seja dessa forma, que você tem ali realmente um berço cultural na região. E para sustentar esse berço cultural, ou para sustentar esse berço de riqueza mineradora, era necessário atividades complementares. Era necessário você ter um comércio, você vai perceber que vai se desenvolvendo ao longo dessas regiões também igrejas. Então você começa a ter a formação como atividade subsidiária e dependente da economia mineradora do que nós vamos chamar aqui dos núcleos urbanos. Então essas regiões que passam a ser aqui locais de pouso, locais de moradia, com restaurantes, com mercados, com uma série de comércio pujante funcionando, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos núcleos urbanos que passam a se formar no Brasil, que passam a se formar ao redor dessa atividade mineradora. Inclusive a mineração no Brasil, ela foi responsável, galera, por o que os historiadores chamam de integração de várias regiões. Por quê? Porque eles precisavam de carne, eles precisavam de couro, eles precisavam de sebo, eles precisavam de uma série de derivados de animais, correto? E de onde vinham esses bois? De onde vinham as mulas para transporte? Aí nós temos as atividades do tropeirismo vinda não só do sul, mas também cabeças de gado e mulas vindo do Nordeste brasileiro. Nós temos uma série de produtos agrícolas vindo de outras regiões, como por exemplo de São Paulo, como por exemplo do Paraná. Então nós passamos a ter no Brasil uma sociedade nesse período, sobretudo do século XVIII, tendo um desenvolvimento como uma espécie de atividade complementar à atividade primordial nesse período, que era a mineração. E vocês devem imaginar que nesses núcleos urbanos, nós vamos ter aqui a formação de uma classe média, porque nem todo mundo, obviamente, era escravo e nem todo mundo era dono de regiões de mineração. Então, muitos acabavam ganhando a vida, como eu falei para vocês, vendendo produtos, vendendo serviços que estas pessoas que estavam trabalhando na atividade mineradora precisavam. Então, vocês estão entendendo, resumidamente, como que você começa a ter no Brasil uma sociedade muito mais urbanizada, uma sociedade muito mais dinâmica, uma sociedade muito mais pautada no desenvolvimento de relações comerciais, no desenvolvimento de relações econômicas cosmopolitas, ou seja, com várias pessoas, com várias regiões. Nós começamos a ter uma interligação de várias regiões brasileiras em torno da atividade mineradora. Olha que coisa bonita, olha que coisa legal. E vocês devem imaginar que nesses lugares, nesses núcleos urbanos, nós vamos ter também o desenvolvimento cultural, nós vamos ter também o desenvolvimento de ideias, nós vamos ter também um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento artístico. E quando nós comentamos sobre a mineração no Brasil e nós falamos de cultura, nós não podemos esquecer das igrejas, nós não podemos esquecer do movimento, nós não podemos esquecer das ideias barrocas que passam a existir principalmente em Minas Gerais a partir do contexto da mineração. Lembrando que todo esse ideal barroco ele já existia no Brasil desde o início do século XVI. Mas nós vamos ter nesse momento realmente uma atividade artística pujante, igrejas muito bem decoradas, artistas, escultores, arquitetos nessas regiões que tinham dinheiro, nessas regiões que tinham riqueza a partir do século XVIII. E é nesse período que vai aparecer Mestre Ataíde, é nesse período que vai aparecer, por exemplo, Aleijadinho. Então, nesse momento, vocês estão compreendendo toda a importância que a mineração vai ter para o Brasil? Você deve estar se perguntando agora, professor, mas por que isso tem fim?
Por que isso acaba? Por que nós não estamos nessa atividade até hoje? Primeiro, que o ouro não deixou de ser explorado, gente. Hoje você tem zonas de mineração de ouro no Brasil. Acontece que todo aquele ciclo grandioso de ouro, ele foi acabando ao longo do século XVIII, porque o ouro não é uma fonte renovável que você tira hoje, daqui a 2 meses tem mais ouro naquele mesmo lugar. Então isso acabou ao longo do tempo, decaindo, ao longo do tempo tendo um declínio daquele ciclo, e acontece que outras atividades começam a se sobrepor à atividade mineradora no Brasil. Mas esses assuntos nós discutiremos em uma próxima aula, esses assuntos nós discutiremos em um próximo momento, certo? Espero que tenham gostado. Sempre lembrando, galera, eu busco fazer esses vídeos para vocês, para que vocês tenham o máximo possível de informações. Mas eu não vou fazer um vídeo de 50 minutos destrinchando todos os elementos, correto? Para isso que existem outros vídeos a serem feitos, para isso que existem outras aulas, porque assim nós conseguimos aprofundar uma série de discussões. Só que para nós termos esses vídeos, para nós termos esses conteúdos, é necessário que você fortaleça o nosso canal, é necessário que você se inscreva, é necessário que você curta o vídeo, é necessário que você compartilhe conhecimento. Percebam que nós não estamos furando nenhum dia de aula. Toda segunda, quarta e sexta vocês estão com aula. Toda terça-feira nós temos a terça teste com resoluções de exercícios, e para que isso continue ficando cada vez mais frequente, é necessário que vocês também nos fortaleçam. Então deixa de ser egoísta, aperta o like, aperta o botão de se inscrever no nosso canal e até a próxima aula. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por estar acompanhando e sempre fortalecendo o nosso trabalho. Um grande abraço.